Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura. Como de costume, vou chegar chegando, lembrando tudo aquilo que nós já vimos. Nós viemos com a conversa de que o sol nasce e se põe todos os dias. É porque isso é a base de tudo, para você acreditar que o que eu estou falando é de fato verdade. Então, o sol, ele nasce e se põe todos os dias, em intervalos de 24 horas. Você duvida? Bota a cabeça na janela, olha para fora, que você vai ver. Nós vimos também que existe um outro astro muito importante no céu, que é a Lua. A Lua aparece de vez em quando e tudo mais, ela tem até aspectos visuais diferentes dependendo de onde você está e dependendo aí também, claro, da época do ano e tudo mais. E vimos que a Lua tem ciclos que duram 7 dias. Esses ciclos são chamados de fases da Lua. E a Lua tem 4 fases. E ela completa essas 4 fases, então, em 28 dias. Nós vimos que as fases da Lua acontecem em intervalos que são previsíveis e que existem acontecimentos no planeta Terra que estão perfeitamente sincronizados com as fases da Lua. Acontecimentos da natureza, dos seres vivos, comportamentais, acontecimentos em geral, né? Até mesmo o ser humano está sincronizado aí com as fases da Lua. Então, dessa forma, a gente vê a importância do Sol e da Lua. E o Sol e a Lua no céu, eles seguem um caminho que é um caminho que é bem diferente dos outros astros, das estrelas, que as estrelas meio que rodam, algumas às vezes são visíveis, outras não, mas a gente viu que o Sol e a Lua seguem um caminho que é uma linha que a gente chamou de eclíptica. Essa linha tem esse nome porque é nessa linha que acontecem os eclipses. Então, se o Sol e a Lua estão passando sempre na mesma linha, em ritmos diferentes, eventualmente a Lua vai passar na frente do Sol. É claro que o Sol não vai passar na frente da Lua, né? Porque o Sol está muito longe, né? Está bem mais longe que a Lua. Mas eventualmente a Lua vai tampar a luz do Sol. Isso é o eclipse, né? Então, a gente tem essa linha em que no céu noturno a gente consegue ver também a movimentação de outros astros. Esses astros são super esquisitos, eles foram até associados na mitologia aí de séculos, milênios atrás, a deuses que tinham humor e estavam relacionados a coisas humanas e tudo mais, né? E eles ganharam até nomes, eles deram nome aos dias da semana, né? Então, assim, realmente essa observação de que nós temos o Sol, os planetas, né, ali girando ao redor do Sol e tudo mais, a gente tem isso como uma verdade que é resultado da simples observação do céu. Né? A gente viu, inclusive, que se você consegue medir o tamanho da sombra em dois lugares diferentes da Terra, você consegue inclusive descobrir o tamanho do planeta Terra. Você consegue dizer qual é o tamanho que o planeta Terra tem. Então isso é uma coisa muito interessante, assim, muito útil para a gente saber onde a gente vive. Uma discussão que a gente não teve e que eu vou falar só superficialmente dela, porque ela é bem simples agora, com toda a bagagem que a gente tem, é bem simples falar sobre isso. A gente nunca duvidou que o Sol era o centro do sistema solar. Mas é super estranho acreditar que a Terra está girando em torno das coisas e não que todas as coisas estão girando em torno da Terra, porque quando a gente olha para o chão, a Terra parece bem paradinha. Né? É muito estranho a gente pensar que a gente está sendo carregado. Né? E a humanidade levou séculos para aceitar isso. Teve gente morrendo na fogueira porque falou que a Terra não era o centro do universo. Né? E ainda bem que a gente conseguiu, com simples observação do céu noturno, tirar todas essas conclusões. Aí também, pela observação do céu noturno, nós descobrimos a dinâmica de movimentação dos diversos planetas. E na aula passada nós falamos sobre os 4 planetas rochosos. Por que são chamados planetas rochosos? Porque eles são basicamente feitos de rocha. Né? E a gente consegue descobrir que eles são feitos de rocha também por observação, acredite se quiser, porque a gente consegue captar
que tipo de onda eletromagnética eles enviam para a gente consegue ter uma ideia de quais são os elementos químicos que estão ali. Então dá de fato para a gente descobrir do que são feitas as coisas. Né? E aí a gente acredita, pelo fato da Terra ter sido um dia um monte de gosma, né? Que é uma lava derretida que solidificou só a casquinha, que formou a crosta que a gente conhece aqui. Então a gente acredita que por isso o nosso planeta é feito do que ele é. Né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa conversa vai ser dar início ao que nós chamamos aí do capítulo 3, né? Que é o que vai falar aí sobre a composição do planeta Terra. Nós já falamos sobre a forma e, né, o tamanho do planeta Terra, que é o capítulo 1. Falamos sobre os movimentos do planeta Terra, falamos até mais, né, do que deveríamos aí, trouxemos uma vasta lista de informações interessantes aí para vocês. E agora a gente vai falar sobre do que é feito o nosso planeta, né? Do que ele é feito. Ele é constituído de quê? Então a gente vai ter que olhar lá para fora agora com um olhar científico um pouco mais aprofundado para conseguir responder as perguntas que vão surgir por aqui. Né? Então, do que é feito o nosso planeta? Né? A gente olha aí para o chão, vê aí a terra, né? Aquela camada meio avermelhada, terra mesmo, terra-barro, né? E se você vai cavando, chega uma hora que você chega numa pedra, né? Tem vários tipos de pedra diferente, as coisas elas são distintas, né? Então o ser humano, bom, você imagina, se a galera teve tempo de olhar para o céu, ficar medindo tempo de movimentação de planetinha, de luzinha, ainda querer associar o movimento daquele planetinha vermelho para frente e para trás e falar que é por isso que a Dirce está de mau humor, né? Que é o Mercúrio retrógrado lá que eu falei para vocês. Se o ser humano teve tempo de fazer isso, imagina quanta coisa a gente também não estudou, né? A humanidade não estudou sobre a formação de tudo que tem ao nosso redor. Né? Então aqui ó, na nossa superfície a gente já tem várias informações interessantes. Né? Primeiro, bom, se o nosso planeta é feito de gosma derretida, vamos usar o termo técnico, a gente chama então de magma. Então magma é a coisa que o vulcão cospe para fora lá, né, na lava vulcânica. Essa lava vulcânica ela vem super quente, mas chega uma hora que ela esfria. Na hora que ela esfria, ela forma um tipo de rocha. Eu não vou usar o termo pedra porque ele é vulgar, beleza? Mas o termo técnico é rocha. A rocha feita de magma é chamada de rocha magmática. A rocha que vem do que o vulcão cuspiu para fora. Né? Então a gente imagina que essas rochas vieram disso. A gente já falou que Mercúrio não tem atmosfera, porque está muito perto do Sol e o Sol varreu a atmosfera, porque o Sol é uma grande bomba atômica explodindo o tempo inteiro. Aí a gente falou que Vênus tem atmosfera e que a atmosfera de Vênus é cheia de gás carbônico. E que a atmosfera de Vênus, cheia de gás carbônico, fez um efeito estufa absurdo em Vênus. E lá a temperatura é super alta. Né? A temperatura lá chega a 600 graus. É muito, muito quente o planeta Vênus. Ele é uma estufa mesmo, com um monte de vulcão cuspindo lava ali ao mesmo tempo. Né? E aí a gente acredita que no planeta Terra ocorreu um fenômeno que com a formação, com o surgimento da vida, em especial com as plantas, houve um processo diferente do que aconteceu lá em Vênus. E a gente acredita que aqui no nosso planeta a gente teve a formação aí da nossa atmosfera inicialmente cheia de gás carbônico, como é esperado, né? Porque ele é cuspido para fora quando você tem aí a lava vulcânica ser cuspida para fora e os processos químicos da lava vulcânica realmente trazem aí a formação do gás carbônico. Então, esse mundo de gás carbônico começou a ser consumido pelas plantas e praticamente sumiu e deu espaço para o oxigênio, para o nitrogênio, para os outros gases que formam a nossa atmosfera. Né? E aí a gente teve uma pá de ser vivo surgindo, mas ser vivo surge, mas ser vivo morre. E ser vivo aparece e desaparece. E aí vai aparecendo e desaparecendo. Então, com o passar dos milhares e milhões de anos que a gente tem aí
no nosso planeta, desde que surgiu a vida, a gente teve essa mudança radical aí da composição da atmosfera. E eu falei para vocês que o magma é cuspido para fora e ele esfria, ele forma um tipo de rocha que nós chamamos de rocha magmática. Os diversos seres vivos que foram surgindo, morrendo, surgindo, morrendo, surgindo, morrendo ao longo de milhões e milhões de anos, também foram sendo soterrados pelas novas camadas de coisas que estão ali por causa de vento e tudo mais, né? E chuva, e cresce o oceano, vai para cima do continente, aí o oceano murcha e as placas tectônicas se movem. Então, tipo assim, nosso planeta é um bagulho muito dinâmico, né? Pensando na escala de milhões de anos aí. E também tivemos na formação do nosso planeta, então, as rochas que são feitas daquilo que um dia foram os seres vivos de milhões de anos atrás. Essas rochas feitas de seres vivos são chamadas rochas sedimentares, porque elas são feitas de seres que sedimentaram, por assim dizer, sedimentos decorrentes da grande movimentação que a gente tem em virtude de termos seres vivos, nascendo, morrendo, no ciclo natural que a gente tem no nosso planeta. Então, nosso planeta, ele um dia foi uma gosma derretida, e formou uma casquinha dura. Essa casquinha dura, que é a crosta terrestre, ela tem a composição, né, dessa gosma, que um dia foi a única coisa que o nosso planeta era, né? E do lado de fora, a gente tem aqui a formação de rochas que vêm dos vulcões, que são as rochas magmáticas, e nós temos também as rochas que surgiram devido aos seres vivos que nasceram, morreram e que formaram sedimentos, as chamadas rochas sedimentares. O terceiro tipo de rocha que nós temos são rochas que estão em processo de alteração, processo de modificação, processo de metamorfose. Não sei se você já ouviu esse termo, né? É o mesmo que acontece com a borboletinha, né? Que ela é uma larvinha, aí ela vai, vira um casulo e vira borboleta. Esse processo a gente chama de metamorfose. Essas rochas que estão passando por um processo de transição, elas são chamadas rochas metamórficas. Metamórfica vem de metamorfose. Então, são rochas que estão em processo de transição. Então, não são rochas magmáticas e não são rochas sedimentares. São rochas que estão em processo de transição. Então, basicamente, o nosso planeta ele está cheio de rochas. Essas rochas compõem o que nós chamamos aqui de litosfera. Lembra que lito significava pedra, rocha, né? Então, a gente tem a litosfera, o lugar aí onde a gente encontra as coisas do estado sólido. Em cima da litosfera, nós temos a água que forma o nosso planeta. Essa água, bom, compõe aí os oceanos, posso pensar também nos rios, mas tem muito mais água em oceano do que em rio, né? Então, essa grande quantidade de água forma o que nós chamamos de hidrosfera, né? A vida e a grande esfera de água que nós temos, uma camada de água, né? Essa grande quantidade de água nós chamamos aí de hidrosfera. Né? E aí, com tudo isso que está acontecendo, do lado de fora, em cima disso tudo, nós temos a chamada atmosfera. Né? A atmosfera ela traz para a gente aí a parte gasosa do nosso planeta. Né? E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então, depois dessa nossa longa apresentação, a gente coloca a pergunta, as respostas à nossa pergunta inicial: do que é feita a Terra? Do que é feito o nosso planeta? Primeira coisa, do lado de fora, a gente pensando ali, o que nós temos é a atmosfera. Por que nós temos atmosfera? Primeiro, a gente consegue constatar isso indo lá fora, nem precisa ir lá fora, né? Aqui mesmo, respirando, a gente sabe que a gente tem atmosfera.
né? A atmosfera está ao nosso redor, isso é bem simples de perceber, né? Você balançar a sua mãozinha assim, você consegue sentir aqui a atmosfera, né? Bem tranquilo de sentir. Né? Então, por que, que a Terra tem atmosfera? Primeiro, a Terra tem atmosfera porque ela tem campo magnético. O campo magnético protege a Terra das partículas que são enviadas pelo Sol. Nós já combinamos que o Sol é uma grande bomba atômica explodindo o tempo inteiro. Essa grande bomba atômica joga partículas. Essas partículas têm um nome técnico, chama-se vento solar. Beleza? Vento solar. Então, essa bomba atômica jogando esse vento solar varreu a atmosfera de Mercúrio, varreu a atmosfera de Marte, porque Marte não tem campo magnético, né? Ou não tem mais, não sabemos. E o planeta Terra, devido ao fato de ter um grande campo magnético, na hora que vem o vento solar, o campo magnético meio que protege a atmosfera terrestre de ser varrida, né? Então, a atmosfera terrestre ela está aqui primeiro, porque nós temos campo magnético, beleza? E segundo, nós conseguimos perceber essa atmosfera. Então, não dá para discutir isso. Né? Eu não sei se você percebeu, mas uma grande parte aqui da minha conversa com vocês ao longo dessas aulas é tentar te convencer que essas coisas realmente existem do jeito que elas existem. Né? Porque, assim, fazer você acreditar nessa sequência de informações é o que vai fazer você reter a informação, fazer você guardar ela. Né? Poxa, quantas vezes eu te falei aqui que o Sol nasce e se põe, nasce e se põe. A gente tem a Lua, e a Lua tem 4 fases. Por que eu estou repetindo isso? Porque isso é super difícil de memorizar com uma aula só. Né? É muito difícil você guardar todas essas informações de uma vez só. Né? Porque elas são muitas, elas são muito complexas. Mas se você se convidar a olhar lá para fora e ver as fases da Lua, falar, nossa, que legal, qual será a fase da Lua hoje? Né? É lógico que a lua cheia você vai ver facilmente, mas conforme você vai vendo a lua ao longo dos dias, você vai conseguindo descobrir se aquilo era a fase crescente ou se era a fase minguante. Né? Então é uma coisa super complexa que a gente tem, mas que de fato acontece e acontece de uma maneira muito fácil da gente observar. Então, nesse contexto todo de convencimento, eu não quero só te falar qual é a atmosfera, o que tem na atmosfera terrestre. Eu quero te convencer de que isso aqui realmente existe, de que a gente tem realmente indícios de que isso aqui é a composição do nosso planeta. Beleza? E é lógico, o ar ao redor da Terra, ele deve ser meio diferente, sabe? Nos seus diversos aspectos. Como assim? Ora, aqui perto da Terra, perto da superfície, o ar é de um jeito. Conforme a gente vai se afastando, o ar ele vai ficando cada vez mais ralinho, sabe? Mais fraco, como se ele fosse se dissipando de fato no espaço sideral. A gente usa o termo, né? Fala que o ar vai ficando rarefeito conforme a gente se afasta. Né? E o mais legal é que na nossa atmosfera nem sempre você vai se afastando e o ar vai esfriando. Ele esfria, esquenta e depois esfria de novo. Né? Então a gente dá nome para essas coisas todas. Né? E esses nomes são os nomes que a gente vai guardar aqui. É desses nomes que a gente vai falar na aula de hoje. Beleza? Então, ó, temos a atmosfera terrestre. Aqui perto da superfície, poucos quilômetros, nós temos uma camada chamada de troposfera. Tropos é um prefixo que significa agitado, movimentado. A troposfera, então, é a camada da Terra onde tudo acontece. É onde tem furacão, onde tem chuva, onde tem trovoada, onde tem nuvem, onde tem tornado. É isso. É aqui é onde tudo acontece. É a camada mais bagunçada. Por que o ar é bagunçado? Eu gosto desse termo bagunçado. Por que o ar é bagunçado? Ora, porque a Terra está girando. Nós já acreditamos que todas as coisas no sistema solar giram. E a atmosfera, ela é um gás, né? E a superfície da Terra é sólida. Então, dá para acreditar que a superfície da Terra se move e que a atmosfera pode ter um movimento meio mole ali, meio independente ao redor. Esses são os ventos, né? A própria
a água do mar tem um movimento muito doido lá, as correntes marítimas e tudo mais, por causa da rotação terrestre. Beleza? Deixa eu te mostrar uma figurinha aqui para mostrar essa camada mais de perto. Então, ó, essa primeira camada que a gente tem aqui é chamada de troposfera. Né? Essas distâncias em quilômetros, não precisa se preocupar em decorar as distâncias em princípio, não. Beleza? Eu não vejo grande importância, mas é legal tu saber o tamanho que tem as coisas. Né? A troposfera está em torno aí de 20 quilômetros. É a camada onde você vai ter a maior parte dos aviões. Tem avião que voa acima da troposfera, beleza? Sem grandes problemas. E é a camada mais movimentada que a gente tem, beleza? Acima da troposfera, a outra camada que a gente tem, se a gente fosse afastando, né, é o que a gente chama de estratosfera. Né? Ela é um pouco mais alta, o ar é um pouco mais rarefeito, tipo lá a gente não consegue nem respirar, de tão pouco ar que tem. Por isso que quando o avião vai para esses lugares muito altos aí, você precisa que o avião seja selado, fechado. Né? A gente fala que o avião tem ar pressurizado, não sei se você já ouviu falar esse termo, né? Mas a pressurização quer dizer que o ar dentro do avião ele está pressionado. Por quê? Porque do lado de fora não tem ar em concentração suficiente para você respirar. Então, para você continuar vivo dentro do avião, que é um dos objetivos da viagem, é chegar vivo lá no destino, né? Você tem ar pressurizado. E também um controle de temperatura, porque do lado de fora do avião a temperatura é muito, muito fria, tipo menos 40, menos 50 graus. Né? É super frio. Aí, conforme nos afastamos mais ainda, né, do planeta Terra, temos aqui uma camada intermediária que está no meio. Né? A gente chama de mesosfera, porque mesos significa meio. Né? A camada que está no meio. O que tem essa camada de interessante? É nessa camada que quando vem o meteoro, lembra que o meteoro é um fenômeno que faz a pedrinha lá que veio de fora, o asteroide, queimar. Então, a primeira camada que tem atrito suficiente para queimar o asteroide é a mesosfera. Né? Então, na hora que os asteroides vão passando, né, o grande marco que tem dessa camada é que ela já tem concentração suficiente para objetos em alta velocidade serem aí torrados devido ao atrito. Né? Então, provavelmente, quando eles passam pela estratosfera, troposfera, já não sobrou mais nada, já está só o farelo. Né? Só os muito grandes conseguem passar. Né? Eles se desgastam bastante no caminho aí, mas sobra pouca coisa, né, para as outras camadas. Beleza? Só que aqui tem um fenômeno interessante. Conforme a gente se afasta um pouquinho mais, devido à ação do campo magnético terrestre, aí já estamos falando aqui ó, de 600 quilômetros de altitude, nós temos uma camada em que a temperatura, curiosamente, é muito alta. Né? Essa camada é chamada de termosfera. Na termosfera existe a formação ali de umas espécies químicas que, devido a esse bombardeio aí do vento solar e os efeitos do campo magnético terrestre, acaba tendo muitas partículas por ali. Então a temperatura fica muito alta, tipo dezenas, centenas de graus Celsius mesmo, sabe? Só que lá na termosfera o ar é muito ralinho já, ele já é bem rarefeito. Então, apesar de ser uma temperatura muito alta, ela não faz lá grande efeito. Né? É como se fosse um escudo mesmo que você tem ali, e aí durante a passagem ali você acaba passando por um local em que a temperatura é muito elevada. Né? Aí aqui por fim nós temos a última camada que pode chegar até 10 mil quilômetros aí de distância, estamos falando de uma distância realmente muito grande. Né? Avião voa 10 quilômetros de altura. Eu estou falando de 10 mil quilômetros, então 1000 vezes a altura que o avião voa, beleza? É desse tamanho que eu estou falando aí da exosfera. É a camada bem ralinha mesmo, é lá que está a estação espacial, é lá que ficam os primeiros satélites que a gente tem. Né? Se bem que a nossa estação espacial está no meio do caminho aqui, porque ela está nos 400 quilômetros de altura. Né? Mas é lá que a gente encontra os satélites, né, que já estão um pouco mais afastados e tudo mais. E por que essa camada é interessante da gente descrever? Porque ela praticamente não tem ar, mas
é o indício inicial de que existe atmosfera ali no nosso planeta, beleza? Esse desenho que eu peguei aqui é muito, muito legal. Só que o tamanho dele não tá bom. O tamanho dele não corresponde à realidade, beleza? Mas essa é a melhor maneira de mostrar as camadas, porque a verdade é que a atmosfera terrestre, isso aqui, todas essas camadas todinha, são uma camadinha bem fininha em volta do nosso planeta. Porque, ó, o planeta ele tem 6.000 quilômetros de raio. 6.000. Então, se você vier do centro do planeta, aqui onde está essa mãozinha, até aqui, isso aqui dá 6.000 quilômetros. Então, se juntar essas camadas todinhas aqui, ó, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, vai dar uma coisinha bem fininha. Eu vou te mostrar uma imagem para você ter uma ideia dessa proporção aqui na Terra. Olha aqui, ó. Quando você olha essa imagem, ó, isso aqui é uma imagem tirada do espaço, né? Tá aqui a superfície terrestre, né? Você consegue ver aqui o nosso planeta. E tá vendo esse branquinho aqui, ó? Galera, a atmosfera é só essa casquinha aqui, velho. É um negócio bem fininho em cima do planeta, beleza? Bem fininho. Quando passou dessa fumacinha aqui, ó, acabou, já não tem atmosfera mais, né? Então a atmosfera terrestre, ela é bem fininha. Aquela figura que a gente estava vendo, ela é muito boa para a gente poder enxergar as diversas camadas, mas ela não está num tamanho realista. Dessa maneira, fica fácil responder as perguntas iniciais, né? A pergunta inicial da nossa aula. Do que é feita a nossa Terra? A Terra é feita basicamente da sua atmosfera, que está do lado de fora, e a atmosfera é dividida em camadas. Que camadas são essas? Ora, troposfera, tropos, bagunçado, agitado, movimentado, que é onde tudo acontece, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, chuva, vento, furacão, tornado, tudo isso acontece aqui. As nuvens estão aqui embaixo, né? Acima da troposfera a gente tem uma camada bem fria, né? Em que alguns aviões conseguem voar lá e tudo mais, mas não tem ser vivo por lá mais, né? A camada da vida vai ser aqui, né? Na troposfera realmente. Os seres vivos vão voar por aqui, os que voam, né? Os que vão andar na Terra vão só andar mesmo. Que é a estratosfera. Acima da estratosfera, a gente tem ali uma camada intermediária que a gente chama de mesosfera. E acima da mesosfera, que está no meio, o que tem na mesosfera? É o lugar quando os asteroides caem e formam o fenômeno dos meteoros, é lá que eles queimam. Normalmente eles começam a queimar na mesosfera, que é quando a densidade de fora para dentro consegue aumentar, né? Começa a aumentar um pouquinho mais. Aí a gente tem uma camada super quente, né, que vem aí da formação química, ali daquela região, e a influência que tem aí das partículas que vêm do Sol e o efeito delas devido ao campo magnético terrestre, que é uma camada super quente, termo, né, termosfera, e fora de tudo é a camada mais externa, que nós chamamos de exosfera, né? Ela vai se esvaindo até que a nossa atmosfera vira um grande vazio aí do espaço fora do nosso planeta. Beleza? Então, basicamente, de ar, o que a gente tem é isso. Essas são as camadas e aquelas são as principais características dessas camadas. Chegando aqui na superfície, nós temos os mares, né, que 75% da superfície da Terra é coberta de água, água do mar. Então tem muita vida ali, a gente não conhece quase nada, inclusive, sobre aquilo ali, e proporcionalmente ao que a gente conhece sobre outras coisas, claro. E essa camada a gente vai chamar aí de hidrosfera, né? Tem muita coisa ali. É onde a vida começou no planeta Terra, na verdade. Né? Na verdade, toda essa camadona onde estão os seres vivos aqui, a gente pode dar o um nome para ela de biosfera. Bio de vida. Né? Biosfera seria essa grande camadona onde nós nos encontramos aqui. Né? E, por fim, a gente falou onde está essa parte mais rochosa do nosso planeta, a parte dura, rígida, sólida do nosso planeta, chamamos aí de litosfera. Nós chegamos a falar, inclusive, sobre os diversos tipos de rocha que nós temos. Falamos de três, né, que são muito importantes.
as rochas magmáticas, que são feitas de magma. O que é o magma? É a gosma que sai do vulcão, é a lava vulcânica, né? Depois que ela resfria, passando aí milhões de anos, aquilo ali deixa de ser só uma coisa solidificada e vira de fato uma rocha, né? Então, essa rocha é chamada de rocha magmática. Magmática porque ela é feita de magma. Com o surgimento da vida, em cima dessas rochas foram sendo depositados sedimentos. Sedimentos nada mais é do que resto de seres vivos, resto de tudo, né? Do que foi consumido e tudo mais, do próprio ser vivo, que nasce e morre, né? Em milhões de anos aí, são muitos ciclos que acontecem de nasce e morre. Então, essa camada que a gente tem, né, de coisas sedimentadas dá origem a uma forma de rocha que nós chamamos de rochas sedimentares. Como um tipo intermediário aí de rocha que está em processo de transformação, que está em processo de metamorfose, nós temos as chamadas rochas metamórficas. E por fim, com tudo aquilo que a gente falou sobre a formação do sistema solar, o fato do Sol ser uma grande bomba atômica, o fato de os planetas serem aquela gosma que foi derretida, os planetas rochosos, pelo menos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são desse jeito. Nós temos aí a informação de que lá no meinho da Terra é a parte que a gente imagina que seja feita de ferro, que nós chamamos de núcleo, e aí, conforme vai se afastando do núcleo de dentro para fora, forma uma substância mais pastosa, né, que é o processo de resfriamento que causa isso, que é o que nós chamamos de manto, e do lado de fora tem a casca, que é uma casca bem fininha, mas é muito dura e muito resistente, que é o que nós chamamos de crosta terrestre. Beleza? Com essas informações aí, galera, a gente tem aí os 3 primeiros capítulos do nosso livro cobertos aí com tranquilidade, trazendo aí muitas informações e várias coisas que a gente pode utilizar para poder servir de fonte de inspiração e de explicação para as diversas coisas que o nosso livro traz. É esperado que você faça a leitura dos capítulos do livro sempre que possível, que você visite as páginas, porque é muita informação. Mas nós temos o ano todo para ver essas informações, então de fato vai ser bastante tranquilo se você seguir um ritmo, né, de leituras e assistir às aulas e tirar suas dúvidas e completar isso com aquilo que você já faz no seu dia a dia das aulas normalmente. Beleza? Isso encerra esse primeiro ciclo aqui para a física do 6º ano e nós retornamos em breve com a outra parte que está mais no finalzinho do seu livro, que vai falar sobre outras coisas mais relacionadas aí aos seres humanos. Obrigado pela atenção, pela paciência de todos. Espero que eu tenha conseguido elucidar coisas relativas aí ao universo e despertado em vocês esse fascínio, porque tudo que existe ao nosso redor é muito bonito, muito complexo e, acima de tudo, muito interessante. Valeu, é isso, até mais.